Ó, vê aí que já está gravando. Então eu acho que vai ficar a gravação a partir de agora. Gente, professor, com licença, só um parênteses aqui, professor, rapidinho. Consegui um link aqui, o professor Cledinaldo abriu um link que a aula vai ficar gravada, aí facilita para quem não pode estar aqui nesse momento, tá bom? Então, professor, eu já ponho aqui esse link aqui na mensagem, aí vocês já podem clicar e já vão para outra turma, tá? Depois eu fecho essa, também vou compartilhar lá no WhatsApp do professor e compartilho lá no grupo do WhatsApp da turma, tá bom, gente? Perfeito, perfeito. Então, Professor, todas as ordens aqui, viu? perfeito, perfeito. Perfeito. Gente, dando certo agora, a reunião está sendo gravada, então a gente vai dar prosseguimento aqui oficialmente ao início da nossa aula. Só um momento aqui. Bom, eu gostaria inicialmente, pessoal, da minha boa noite oficial para vocês. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de cada um de vocês aqui, né, no nosso segundo encontro. Hoje a gente tem um convidado especial. Já havia mencionado para vocês, inclusive encaminhado o currículo do professor Leonardo Risley. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui, que é como o professor Leonardo gosta de se autodenominar. Tudo bem lhe chamar de professor Leonardo? Perfeito. Professor Leonardo ele é engenheiro, geólogo, com mestrado e doutorado, com mestrado e doutorado, especialista em geociências, né, engenharia marítima, possui uma ampla experiência profissional na zona costeira, atuando em projetos de infraestrutura e dragagem, além de atuar como professor e consultor na área. Então, até nesse papo inicial que a gente já teve aqui com o professor Leonardo, fica muito claro a ampla experiência que o professor Leonardo tem, além da experiência na atuação profissional, como profissional da área propriamente, também tem uma ampla experiência na área acadêmica como professor, inclusive já foi
é professor da Universidade Federal do Ceará, atuando no campus do Labomar, não é isso, professor? Lá na praia de Iracema. Campus lindo. Quer dizer, a região é muito mais bonita do que o campus, né? O campus não é tão bonito assim, mas é um lugar muito bacana, muito agradável. E vem um campus novo por aí, né, professor, também. Sim. Mas é um campus excelente, gente. Professor Leonardo, o senhor fica à vontade, tá? A sala é sua. Pronto. Fique à vontade. Eu já, antes de mais nada, e já depois de um prelúdio, eu já agradeço, professor Keilo, a oportunidade de falar para profissionais aqui, né, profissionais da área do meio ambiente, que estão no propósito de melhorar as suas habilidades. Fico muito contente, um dos meus propósitos de vida, de fato, é a conversação no ambiente acadêmico, no meio, seja na extensão, seja na pesquisa. Eu acho que esse se forma sempre, uma sala de aula é sempre um momento muito, muito gratificante, porque é um momento de troca, né, de aprendizado e de troca. Sobretudo, porque é uma turma de pós-graduação, né, que assim, eu costumo dizer aos alunos de graduação, né, que nós somos já colegas de trabalho. Existe só um fato, um pequeno detalhe que separa um pouco nós, é o fato de um estar formado e outro não. Um tem um registro profissional e o outro ainda não. Mas que todos já somos, né, já tratamos todos como colegas de trabalho. Aqui não, aqui já é um ambiente mais avançado, né? Uma pós-graduação, e no propósito de falar sobre oceanos. Tá? Eu vou pedir licença a vocês para fazer uma projeção que eu preparei para esse momento. O professor Keilo me falou que a gente tem mais ou menos 1 hora, a gente já está aqui um pouco além do tempo, né? Mas, gente, se vocês deixarem, a gente vai conversando e falando e debatendo até o quanto for possível, tá? Eu não tenho um limite de horário para mim, não. Outro ponto é que é sempre importante a interação, porque dá um outro dinamismo na sala de aula, né? Seja virtual, seja na presencialidade. Na presencialidade, a turma não tem muito como fugir, né? Tá ali, eles acabam sendo provocados de forma mais direta. Mas, enfim, eu vou pedir mais uma vez licença, vou fazer minha transmissão de tela agora, certo? Vou fazer a tela cheia, porque eu costumo sair da apresentação e acabo acessando, às vezes, um link. Bom, eu vou agora para a nossa apresentação. Com muito entusiasmo, sabe, que eu falo para vocês dessa matéria, né? Dessa matéria. Todos estão vendo a minha tela aí? Eu não consigo vê-los. E eu não sei se vai ficar fazendo notificação para mim aqui do chat. Então, por favor, quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer qualquer interação, tá? Pode chamar no áudio, pode interromper, tá bom? Bom, a gente já fez uma conversa inicial, né? Eu já fui apresentado pelo professor Keilo, né? Eu sou engenheiro geólogo, me formei em geologia e mudei minha titulação no início desse ano em função de um novo enquadramento na profissão de geologia, né? E na minha formação e na minha atuação profissional, eu sempre estive muito do lado da engenharia. Então, hoje eu sou um engenheiro geólogo, certo? Minha formação, meu primeiro dia de aula, eu tive a oportunidade de bater a porta do Laboratório de Geologia Marinha e Aplicada, da UFC, e lá fiquei por 5 anos, onde ingressei em seguida no mestrado em Ciências Marinhas Tropicais, pelo Labomar,
Ali eu ainda estava como estudante, né? Depois trabalhei na área ambiental, e o trabalho primordial foi o zoneamento econômico ecológico do costeiro do estado do Ceará, né? Capitaneei justamente os trabalhos de aquisição de dados batimétricos e ambientais para o estudo de capacidade de suporte dos estuários cearenses. Né? O meu mestrado, eu apliquei técnicas de sensoriamento remoto para definir, né, e quantificar áreas de manguezal do Nordeste, e aí do mestrado saiu do Piauí até Pernambuco. Esses estados foram mapeados no meu mestrado. E o doutorado em Geociências pela Universidade Federal de Pernambuco, onde eu me reintegro a minha linha de entendimento de vida, né? Geologia marinha e ciências marinhas. Então, assim, gente, o meu ganha-pão hoje eu vivo, né? A minha carreira profissional, o meu ganha-pão eu tiro do mar. Eu trabalho no setor aquaviário, portuário e de infraestrutura marítimo-costeira. Então, algumas obras no Nordeste de requalificação do litoral, ou de proteção costeira, ou de monitoramentos ambientais, em todos os portos nordestinos. Eu tive a oportunidade de me desenvolver nessa área, porque tive excelentes professores e chefes, né, que me conduziam a esse tipo de atividade. Até que em 2012, já com o doutorado concluído, eu vou para Brasília, e em Brasília eu integro o Ministério de Portos e vou trabalhar nos portos brasileiros, com a implantação, né, e a recuperação da infraestrutura portuária brasileira. E eu trabalhava especificamente no departamento de dragagem, né? Então, e aí todos os aspectos do empreendimento, desde a implantação, desenvolvimento de termos de referência, contratação, fiscalização de obra, controle ambiental, enfim, todas as atividades, prestação de contas com tribunais de contas, todas as atividades inerentes a contratos públicos, né, eram desenvolvidos por nós. E uma equipe também da Universidade do Rio de Janeiro, que formava um núcleo de atendimento, né, de suporte, de assessoria ad hoc para o Ministério dos Portos. Bom, antes disso, antes de eu encarar essa frente de trabalho relacionada à infraestrutura, eu fui professor realmente dos cursos de Ciências Ambientais e Oceanografia na UFC. Eu ministrava aulas de geofísica marinha, de erosão costeira, de áreas protegidas para a turma de ciências ambientais, né? E em 2022 eu regresso de Brasília para Fortaleza e vou integrar os cursos de engenharia, sobretudo engenharia civil, né, da Wyden, que é a universidade, a Unifanó aqui em Fortaleza. Nesse meio, além de lecionar, eu também me tornei coordenador dos cursos de engenharia. Nesse meio todo, como eu havia falado anteriormente, no nosso prelúdio, né, eu também fui supervisor de unidade de conservação estadual. Eu trabalhei aqui para o estado do Ceará como supervisor de unidade de conservação da APA do Rio Pacuti e do Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio, né? Bom, eu já perguntei a vocês podem... Eu já sei que a grande maioria está na área da biologia, né? É um curso de pós-graduação em ecologia. Imagino que todos estão assim no propósito, né, do desenvolvimento do conhecimento, e como se trata do tema origem dos oceanos, sistemas lacustres, regiões dos ecossistemas aquáticos e batimetria, o tema 2 de uma ementa que vocês devem cumprir esse semestre, né? Com muito entusiasmo, sim, porque é que eu falo sobre oceanos e ambientes aquáticos, e ainda mais batimetrias, né?
porque eu me tornei especialista em levantamentos hidrográficos, seja para estudos ambientais, seja para empreendimentos offshore, seja para hidrovias interiores, né? O fato é que o tema me provoca um ânimo diferenciado para falar, porque tem sido a minha matéria de vida, né? Oceanos, mares, rios, lagos, lagoas, onde eu emergi e estou lá até hoje. Então, assim, falando um pouco... Então, a minha proposta aqui, como a gente tem um período de 1 hora, né, eu vou pincelar alguns conceitos, mas eu gostaria da interação, né, de repente tem algum colega aqui que tem uma experiência ou outra, né? Enfim, mas fiquem à vontade, tá? A água é a força motriz que conecta esses 3 itens que estão no tópico, né? Oceanos, sistemas lacustres e regiões de ecossistemas aquáticos. É a água que define os temas, né? A batimetria, ela vai ser um tópico desse tema, né, referente à compreensão de cada compartimento desse por um aspecto. E aí eu vou dar um spoiler agora, né, que esse aspecto é, de fato, a morfologia. Então, oceanos têm profundidades que variam desde de 200 a 6 mil, a 10, as fossas marianas têm 10 mil, um pouco mais de 10 mil metros de profundidade, né? Então, a morfologia, ela vai descrever a gênese daquele ambiente aquático, ela pode descrever a forma, e esse âmbito, vou falar aqui, oceanos, sistemas lacustres e regiões e ecossistemas aquáticos, certo? O que são para nós? O que são? O que são esses ecossistemas ou esses ambientes aquáticos, se não recursos valiosíssimos para a vida humana, inclusive, para além da vida humana, né? Para a vida da nossa biosfera, né? Os oceanos se configuram hoje como a última fronteira, assim, de conhecimento, né? E aí a gente tem vários empreendimentos de políticas internacionais e públicas, né, a fim de compreender esses recursos, delimitar o uso deles, né, sob óticas de preservação ambiental e desenvolvimento, tá? Bom, temos aqui de bate-pronto um mapa mundi, certo? E no mapa mundi a gente consegue ver, seria interessante, eu queria que pelo menos 2 ou 3 pessoas me dissessem o que conseguem descrever. Eu vou dar aqui uma dica e eu queria mais 2 ou 3 pessoas para me ajudar. O professor, se estiver acompanhando, também pode participar, por favor, certo? Mas eu queria que a gente, olhando essa imagem que vocês estão vendo agora, que é o mapa mundi, com o Greenwich no centro, né? No centro do mapa, eu gostaria que vocês me descrevessem qualquer um dos ambientes aquáticos, seja oceânico, seja lacustres. Então, eu vou dizer aqui tá? Aqui seria o mar Mediterrâneo, né? É uma região, é um mar, certo? E eu posso identificar ele pela tonalidade, primeiro pela geografia, segundo pela tonalidade azul, que demonstra algo. Esse algo é, de fato, a sua cota altimétrica em relação ao nível do mar. Então, se a gente reparar, a região do Himalaia, que está num marrom, indo para um marrom claro, confrontar com o azul mais intenso identificado na figura, que seria as fossas marianas, aqui nessa região aqui do Pacífico, onde o mouse está sendo
projetado. Não sei se vocês estão enxergando. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um... Não tem a canetinha aqui, mas tudo bem. Acho que vocês estão vendo o mouse, né? Mas que outras regiões a gente consegue ver? Bom, eu estou vendo aqui, alguém pode falar algum, assim, ó, estou vendo um Oceano Atlântico, eu estou vendo aqui drenagem do Rio Amazonas, né? Eu estou vendo aqui os lagos continentais, glaciais, né? Região glacial, o Oceano Índico. E aí, essa é uma imagem interessante porque, além dela mostrar toda a fisiografia do mundo, continente, vou chamar terra e mar, certo? Eu consigo perceber contrastes nessa figura referente à cota altimétrica, né? Então, aqui a gente não consegue ler qual é a cota, na figura é mais ilustrativa, mas eu consigo dizer que regiões de azul mais escuro são mais profundos e regiões de verde ao marrom são regiões altas acima do nível do mar. É isso? Então, aqui eu vejo todos os temas da nossa apresentação de hoje. Eu vejo os oceanos, eu vejo lagos, eu vejo rios, certo? Eu vejo... Bom, eu vejo todos os ambientes aquáticos que a gente vive. E se eu tivesse que fazer um cálculo estimativo de área, né? O que é terra, o que é mar, né? Então, eu tenho aqui um exercício preliminar, né? Onde eu gostaria que a gente fizesse uma conta, e eu vou fazer essa conta rapidamente, no Excel mesmo, aqui rapidinho, para que a gente tenha uma noção, que a gente se aproprie da informação, né? A pergunta é, qual o percentual de área de terra sobre o mar no mundo, né? Então, eu tenho aqui o somatório das áreas continentais, do continente Ásia, América, África, onde eu tenho uma área total. Eu preciso corrigir essa legenda, porque aqui é quilômetro quadrado, mas é milhão, né? São 157 milhões, 151 milhões de quilômetros quadrados de área de superfície de terra, tá? E a área da esfera, né? Eu tenho o que é continente. Se eu aplico a fórmula da área da esfera, considerando que o raio da Terra tem 6,4 quilômetros, eu vou achar a área superficial do planeta. Tá? Então, vamos vir aqui rapidinho aqui no Excel. Ó. Eu tenho aqui as áreas continentais, o somatório delas. Né? Isso aqui é quilômetro quadrado milhão. Tá? Aqui, deixa eu ver, aqui ó, πr4, não sei se vocês estão vendo aí no meu Excel, π, né, π, 4 vezes π, raio da Terra, aqui, raio da Terra ao quadrado, raio da Terra ao quadrado, vezes π vezes 4, eu tenho a área da superfície terrestre. Certo? Esse aqui, 500 quadrado, milhão. Certo? Então, 150 é continente, 511 milhões de quilômetros quadrados é mar. Então, só para demonstrar, gente, certo? Se eu pegar agora, se eu aplicar aqui a razão, né? Terra vai ser igual percentual do continente dividido pela área continental, eu vou ter aqui 29%
Esse aqui é o contrário. Peraí. Eu vou ter 29% do planeta, 30%, 1/3 do planeta é terra e, consequentemente, 71% seria água. Está aqui a conta em quilômetros, né? 150 milhões de quilômetros quadrados é continente, 360 milhões de quilômetros quadrados seria terra. Aí, gente, eu coloco aqui um negócio interessante, né? Um gatilho, certo? Que é o raio da Terra. E o raio da Terra tem essa figura que demonstra, né, as camadas do nosso planeta. Crosta continental, crosta porque tem crosta terrestre e crosta oceânica, né? A região do manto, o núcleo externo e interno da Terra, e aí performando aí cerca de 6,4 quilômetros de raio. Essa figura está aqui de forma provocativa porque a origem dos oceanos, assim como a origem dos ambientes aquáticos, sejam eles os lacustres ou qualquer outro que o valha, certo? Está relacionado com a história da Terra. Está relacionado diretamente à geologia do planeta Terra. Tá certo? Então, aqui, a pergunta seguinte era qual o volume dessa área dos oceanos, né? O volume de água dos oceanos. Bom, se eu tenho um raio e tenho uma área, né? Então, o volume seria em quilômetros, isso aqui vezes a minha área de mar. Então, eu teria, aqui seria milhão, né? Então, eu teria 1,3 bilhões de quilômetros cúbicos de água nos oceanos. Isso é um número para a gente visualizar, né, o quanto é importante esse recurso, né, a vida na Terra. Né? A água perfaz 70%. A água perfaz 70% da superfície terrestre. Então, a gente tem uma gênese dos oceanos intimamente relacionada com a história, né? A história geológica do planeta Terra. Ao contrário do que se possa imaginar, as características de bacias oceânicas mudaram significativamente ao longo do tempo geológico, porque existe a teoria da deriva continental, onde os continentes eram um grande continente que se separou em dois, que se separaram e se tornaram o que é hoje. Né? O que muda com essa tectônica de placas ao longo do tempo geológico? Né? O que muda é a morfologia. Né? Regiões que eram oceanos se tornaram montanhas, algumas regiões viraram depressão, que reteram a água, né? Foi formado os oceanos que a gente tem hoje, essa configuração hoje é resultante de aproximadamente aí, 200 milhões de anos, né? Que se tem de configuração atual dos oceanos. E a formação desses... Pois não? Com licença. Professor, eu acho que o senhor não está tendo acesso à sua tela, não é isso? Não, estou não. Retorno, pronto. Porque, eventualmente, um aluno... Agora há pouco um aluno levantou a mão, e aí a gente pode acertar para que, se o aluno quiser fazer alguma interação, ele já pode ligar a câmera e fazer a pergunta. Pode ser assim? Pode, inclusive, me interromper no áudio. Ligo o áudio e, professor, com licença, se ele pudesse, senão eu só vou conseguir ver a pergunta dele no final, aqui, quando a gente concluir. E eu posso fazer algumas interrupções para entrar e sair. Mas o aluno, deixa eu ver qual foi deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ele fez alguma pergunta no chat? Não. Qual foi o aluno que levantou a mão? Já faz um tempinho aqui, aí levantou e baixou, não consigo mais ter acesso. Bom, então fiquem à vontade, gente, como eu falei no começo. Pode interagir com a voz, pode me interromper falando com áudio, porque eu não tenho acesso à tela, tá bom?
Voltando aqui, a formação dos oceanos é um processo complexo interligado ao resfriamento e à evolução da atmosfera. Daí vem a origem, né, da água, propriamente, na superfície do planeta. Pelo menos metade da água que preenche as bacias oceânicas se originou na atmosfera, quando em uma outra metade acredita-se que foi trazida por meteoritos. Bom, aí são teorias, né? Meteoritos formados por gelo. Porém, você imagina que na história geológica do planeta a gente tem depósitos de ferro, inclusive no Piauí, né? No Piauí tem uma grande mina de minério de ferro, os quais eles datam a origem da formação dessa atmosfera, quando a atmosfera se tornou óxida, né? Quando ela desenvolveu, quando o oxigênio se parte, principalmente da liberação de gases atmosféricos e tudo mais, ela vai se desenvolvendo, que causa aí uma oxidação de determinadas regiões no mundo, e nesse período, né, começam a produzir períodos de intensas tempestades e chuvas, né? Bom, e isso, gente, num tempo geológico até complexo de imaginar, né? Isso, alguns milhões de anos aí para que isso tenha se formado, né? Além disso, a salinidade da água do mar é resultado do intemperismo de rochas em processo que liberou a maioria dos íons que compõem o sais dissolvido atualmente. Então, hoje, o mais salgado, porque enquanto havia ainda a formação de oceanos, né, os continentes eles iam se decompondo pelos processos de intemperismo na ocasião, e transferindo esse material iônico, né, às águas oceânicas. As primeiras bacias oceânicas datam do Arqueano, são 3,6 a 3,9 bilhões de anos, né? Lembrar que a Terra tem 4,2, 4,3 bilhões de anos de formação, o planeta. Cerca de 1 bilhão de anos após a formação do planeta, como estava falando agora há pouco, né? O importante é observar que os primeiros oceanos deviam ter composição bastante distinta da atual, né? Composição química, à medida que refletiam parcialmente a composição da atmosfera. Então, o aumento na quantidade de oxigênio no planeta só teria ocorrido por cerca de 2,2 bilhões de anos. Nesse período, os continentes, a gente foca aqui em regiões oceânicas, mas os continentes eles estavam sofrendo o intemperismo, criando relevo, desenvolvendo cadeias de montanha, né? Enfim, a Terra, se a gente pudesse aplicar um time-slap, né, e acelerar o tempo, né, a gente viria a conformação continental em função de um intemperismo que ocorria na sua formação, durante a sua evolução, a formação de oceanos e a transferência de material continente-mar, mar-continente, né? Além de tudo, tivemos períodos de transgressões, regressões marinhas. Bom, isso tudo para chegar em uma resultante, né, da qualidade e da quantidade dos oceanos e dos ambientes aquáticos existentes. Aqui eu pontuei alguns específicos, mas a gente vai falar mais alguma coisa aqui. A organização dos continentes e oceanos na superfície da Terra é um dos principais fatores que influenciam a mudança climática global e a evolução na vida, né? No início da era Cenozoica, cerca de 60 milhões de anos atrás, a existência do Mar de Tétis, um oceano que circundava a região equatorial, permitiu forte aquecimento das águas, contribuindo para uma maior distribuição do calor do planeta. O Mar de Tétis, vou ter uma figura aqui, logo mais aqui. Bom, no início a organização dos continentes na superfície da Terra é um dos principais que influenciam mudanças climáticas globais e a evolução da vida, né? No início da era Cenozoica, a existência do Mar de Tétis, um dos oceanos que circundava... Isso que eu já coloquei, eu acho que acabei copiando o mesmo texto, né? Um contraste notável à abertura de um oceano ao redor do ar da Antártica, ocorrida há aproximadamente 30 milhões de anos, foi fundamental
para o isolamento térmico. Bom, gente, o que eu quero dizer, né? Na conformação do planeta, formaram-se novas terras e novos oceanos. E isso, além do fator tectônico, né, isso influenciou o fator climático, né, onde a gente tem as distribuições dos biomas pelo mundo, referente às condições atuais. A gente já sabe, por exemplo, que em 10 mil, 15 mil anos, a gente teve um processo de resfriamento do planeta, né? Então, toda essa história é regulada, na verdade, é registrada pelo fator climático, né? Ambientes aquáticos, né? Então, você tem basicamente uma divisão muito clara de água doce, água salgada, e ele já determina, tem uma interface, ainda teria um intermediário aí, que seriam águas salobras, né? Mas, basicamente, os ambientes aquáticos têm um fator preponderante, que é a presença de água, seja doce ou salgada, e isso determina toda a biota, seja flora, seja fauna. Né? 70% do planeta é composto por água. Esses mais de 70% seria o somatório, inclusive, da água doce. Né? Então, desses 70%, cerca de 75%, mais ou menos, se contabilizar as águas interiores, né, com as águas oceânicas. Então, não tem o número certo, mais 70%. Desses 70%, 98% são águas salgadas e 2% são água doce. Né? Então, você tem dois ambientes, o marinho e o ambiente de água doce, aquáticos. Né? Então, oceanos e mares, e tem as águas doces ali. Eu coloquei estuário ali, mas estuário realmente seria uma região intermediária, né? Onde você tem uma luta, né? Uma luta, não seria uma luta, mas uma interação mar e rio, né? Que confluem em uma determinada região ali de transição, onde você tem ali misturas de águas doce com sal e formam ali um ambiente transicional do estuário, onde formam os ecossistemas manguezais e por ali vai. Bom, esses ecossistemas aquáticos, eles têm uma distinção em relação aos ambientes terrestres, eles são pouco variados, tem baixa variabilidade climática em relação aos ecossistemas terrestres pelo fator do calor específico da água. A água é capaz de reter bastante calor, mas demora para redistribuir essa quantidade de calor, né? E isso faz com que as alterações climáticas elas sejam muito mais evidentes, com mais contrastes em ambientes terrestres do que em ambientes aquáticos. Nos ambientes marinhos, aqui fazendo um recorte muito rápido, tá, gente? A gente tem aí, basicamente, são duas zonas, né, que se distinguem, são 3 zonas que se distinguem e uma intermediária. A gente tem nos ambientes marinhos a zona fótica, que vai aproximadamente até 200 metros, onde ocorrem lá os organismos que ficam ao sabor das correntes marinhas, né? Que são os plânctons, os néctons, que são os organismos, peixes, os mamíferos, e os bentos, podendo ser fito ou zoobentos, que eles vivem incrustados no solo subaquático, né, ou são organismos rastejantes. Tem uma zona disfótica, conhecida também como a zona do crepúsculo, né, onde apenas 5% da luz penetra, mas ainda assim consegue ter um grau de fotossíntese, e aí a gente consegue ali ter algum nível de vida relacionada pela propriedade da fotossíntese, né? A partir dos 200 metros a gente chega na zona afótica, já não consegue penetrar luz, né? De forma que possibilite a produção da fotossíntese, certo?
E as zonas abissais estão além das profundidades de 2.000 metros, região sem luz, completamente, né? São habitadas por... Essa região é habitada por animais adaptados, como, por exemplo, a bioluminescência, e bactérias decompositoras, né? Então, isso seria um zoneamento, né, do ambiente aquático marinho. Os ambientes lacustres, né, depressão, eles se formam, a gênese está muito relacionada à sua conformação, né? Então, eles estão lá desenvolvidos em depressões naturais, né, formas de relevo que se configuraram em depressão, né, profundidades podem ser variadas, né, lagos e lagoas, enfim. Tem lagos com 400 metros, 600 metros de profundidade. Qualidade da água variável, a quantidade da água é variável, isso está diretamente relacionado à região do mundo, né? E o ciclo da água. Consequentemente, isso está relacionado ao clima, tá? A quantidade de água dessas regiões. Tem baixo teor iônico dissolvido, então, por isso, a característica de serem águas não salinas, né, águas doces, e isso pode variar em regiões áridas, né, onde você tem um maior potencial de íons dissolvidos ali, a configurar o tipo de geologia na região. Com a rocha salítra, de repente você vai ter ali ambientes lacustres salgados. Os lacustres, os lagos e lagoas, né, são ambientes permanentes da paisagem. E é interessante, quando fala, olha, gente, a gente está falando aqui em depressão natural, paisagem, zona fótica, zona, né, tudo relacionado a uma altitude, tá? Eu quero deixar isso aqui pontuado porque, de repente, a gente vai fazer uma virada logo mais. Né? São os elementos permanentes da paisagem. Mas, na escala geológica, são resultantes de curta durabilidade. Um lago ele não se forma durante um evento e, por exemplo, a idade de um cráton ou de um continente, vamos falar de forma mais direta, né? Um continente, quando o continente se formou, ele está lá, está aqui até hoje. Né? Diferente de um lago que, dependendo, ele pode ser preenchido por acúmulo de sedimentos ou por matéria orgânica, certo? Aquela depressão natural ela pode se inverter, certo? E aí eu trago, geologicamente falando, na região Nordeste, a gente tem, por exemplo, a Chapada do Apodi, aqui entre o estado do Ceará e o estado do Rio Grande do Norte, mas tem a Chapada do Araripe, né, onde tem lá registros fósseis de organismos e animais marinhos, né? Se a gente olhar o estado do Ceará como exemplo, você vai perceber que do lado, olhando para o mapa, do lado esquerdo você tem a Serra da Ibiapaba, do lado direito você tem a Chapada do Apodi, e ao fundo você tem a Chapada do Araripe. E no meio, algo que a gente chama, na geomorfologia, de depressão sertaneja e maciços residuais, né? E se você for contar a história dos maciços residuais... Alguém quer falar? Não. Só aproveitar que eu abri aqui o microfone. Pois não. Professor, você está falando aí, né, da geomorfologia do estado do Ceará, né, falando das chapadas, da depressão sertaneja, eu lembrei exatamente de um trabalho do professor Marcelo Moro, atualmente é professor do Labomar, não sei se o senhor chegou a ser contemporâneo dele. Não, Soares não, né? Marcelo Soares. É Marcelo Moro, eu não lembro outro sobrenome dele. Ele faz uma analogia bem interessante, professor, nessa perspectiva do que o senhor estava falando, né, do estado do Ceará, ele até faz uma analogia bem interessante, né? O estado do Ceará ele pode até ser visto assim como um grande anfiteatro. Exatamente. Né? Porque você tem, ele é bordejado pelas chapadas interiores, né? Fazendo a divisa, como o senhor bem disse, com a Chapada do Apodi, aí a Chapada você tem a Chapada do Araripe, a Chapada da Ibiapaba, né? Representando ali como se fosse a arquibancada desse grande anfiteatro, e no centro desse grande anfiteatro você tem as depressões sertanejas,
e algumas incrustações no meio dessa depressão sertaneja, que são os maciços. Né? E aí, ao fundo desse grande anfiteatro, no palco, você tem o Oceano Atlântico. Né? Ele faz essa analogia bem agora, interessante professor, no trabalho de 2015. Eu vou aproveitar a sua descrição aí do trabalho do colega e vou implementar, certo? Vou seguir na sua linha. Você tem esse anfiteatro, eu ia concluir nisso, né? Ele forma realmente um anfiteatro, né? Mas há 60 milhões de anos, um pouco mais talvez, eu diria. Não, eu vou ficar vou ficar no registro no registro oficial, né? São 60 milhões de anos. Entre 600 a 60 milhões de anos, você teve a separação do Gondwana, né? Onde separou os continentes africanos do continente sul-americano. O que é Chapada do Araripe, hoje, né, era uma depressão, como também no Apodi eram depressões. E em relação ao nível do mar, essa região estava abaixo do nível do mar da época, que há 60 milhões de anos, estava cerca de 120 metros acima do nível atual. Então, você hoje tem registros arqueológicos de organismos marinhos, tem tubarão, tem fóssil de tubarão de 2 metros, 1,5 metro, 2 metros na Chapada do Araripe, indicando que aquele ambiente ele foi um ambiente marinho, né? E a história geológica mostra que quando houve a regressão marinha, a regressão que o mar foi perdendo altitude, né, em relação ao continente, houve um soerguimento dessas regiões que a gente chama de chapada. A Serra da Ibiapaba é um contexto um pouquinho diferente, mas algo semelhante. Era tudo baixo, tudo ficou alto. E essa região central que a gente chama aqui no Ceará de depressão sertaneja, ela foi sendo erodida, certo? E conduzida aos sedimentos que hoje estão depositados no mar. Abaixo dos sedimentos mais superficiais, óbvio, né? Então, a gente tem calcarenitos da região do Capuí, que é a borda, seria a borda da Chapada do Apodi, que está ali aproximadamente na profundidade varia de 20 metros a 60 metros de profundidade, você tem bancadas de um calcarenito, que é a borda do Apodi, certo? Então, esse sedimento, que hoje, ele, em alguns momentos, são recortados, a gente chama de os depósitos terciários da formação Barreiras, que são esses leques aluviais que, em momentos tempestivos, né, dessa regressão, a contar há 60 milhões de anos atrás, se derrearam aos oceanos, né? E ficam ali os maciços, né? Os maciços residuais resistentes à erosão. Resistentes à erosão, uma marca interessantíssima, porque eu estou mudando até o foco da aula, mas é de fato a bacia do Jaguaribe, porque ela faz uma curva, né? E tem diversos registros nesse sentido, sabe? O importante é perceber, assim, o que eu quero deixar claro aqui é que, na verdade, voltando para o nosso tema, né, os oceanos, como os ambientes lacustres, sejam eles ambientes marinhos ou de água doce, os ambientes em ecossistemas costeiros, ecossistemas aquáticos, né, eles têm uma formação relacionada diretamente com a evolução da Terra, certo? Com esses processos que acontecem. E aqui eu pontuo 2, o tectonismo, né, que move os terrenos e forma depressões, e naquelas depressões casada, por exemplo, com uma determinada condição climática, elas vão reter água, tá? E aqui o Mar Cáspio, que eu tinha falado, né, o Mar Cáspio é a resultante de um tectonismo entre o continente europeu e o continente asiático, que houve uma expansão ali, né, uma formação de oceano, e criou aquele grande lago, né, que a gente chama de Mar Cáspio. Ele é salgado ainda, inclusive, então em algum momento ele teve contato direto com os oceanos, né, mais antigos, né. Um outro ambiente de lago são os glaciais. Você tem períodos em que o planeta ficou mais frio e teve uma parte dessa água presente na biosfera ficou congelada,
e pelos períodos de aquecimento, esfriamento e aquecimento, né, você tem ali a produção de água, né, e o aprisionamento, não, mas como é que fala? A repressão, como é que fala, meu Deus? Né, a deposição, né, me fugiu a palavra. Represamento. O represamento de águas em função da morfologia, em função da forma do terreno, né, que proporciona ali a retenção, o represamento, obrigado, professor, o represamento de águas, né? Aí a gente tem um exemplo aqui de um lago na Áustria, né, o Winzelownitz, né, que é um depósito desse ao entorno de geleiras, né? Mas olha só, assim, de tudo que a gente conversou, né, até esse momento, tem um fator. A gente falou dos processos geológicos da Terra, e aqui a gente falou de alguns processos, seja eles externos ou internos, né, um tectonismo ou o processo erosivo de geleiras glaciais. Mas tem um outro fator que é pauta do nosso tema, que é fundamental para a conformação desses ambientes aquáticos, né? Que é, de fato, a morfologia dos terrenos. Então, a gente tem grandes biomas desenvolvidos em função, um dos primeiros fatores controladores é, de fato, a topografia ou a morfologia, ou, de fato, a geomorfologia, né, da determinada região em que a gente olha, tá? Aqui tem um extrato aqui de uma foto clássica, né, de uma publicação clássica. A gente tem os continentes americano, africano e europeu separados por uma cordilheira oceânica, certo? Onde a gente consegue ver padrões estruturais de fraturas transcorrentes, e a gente consegue ainda, assim, pensando como um quebra-cabeça, ver como os continentes se encaixam, né? É onde vem a teoria da deriva, a deriva continental, onde esses continentes são afastados, fala-se de 3 a 4 centímetros por ano, em função da produção de crosta oceânica, nesse caso aqui na cadeia mesocênica do Atlântico. Né? Então, olha só, gente, a gente tem dentro de algumas... A gente tem um slide aqui falando do planejamento marítimo, né? Planejamento especial marítimo, né? O PEM. O estado do Piauí está contemplado dentro desse mapeamento pelo Ministério do Meio Ambiente, onde a gente tem uma ilha oceânica chamada de Arquipélago São Pedro São Paulo, e ela se localiza mais ou menos aqui a 1.000 quilômetros da costa, saindo da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, em direção à cadeia mesoceânica, né? Essa ilha, ela vence um canal entre o continente americano, entre o continente americano ali, na cidade do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Até essa ilha, você tem uma bacia oceânica do Atlântico que vai a 4.000 metros de profundidade, certo? Com alguns bancos oceânicos, algumas ilhas oceânicas, tem Fernando de Noronha ainda, antes de chegar em São Pedro e São Paulo. Mas repara que numa distância de aproximadamente 1.000 quilômetros, né, você tem uma cota, uma batimetria, né, um perfil batimétrico relacionado à morfologia, pode ser referente à topografia, né, equivalente à topografia, que vai da cota do nível zero, do nível do mar, a 4.000 metros de profundidade, volta no arquipélago São Pedro e São Paulo a uma profundidade, a uma cota de zero, né? A ilha tem, se não me falha a memória aqui, o meu ledo engano, vai ter 18 metros de altitude em relação ao nível do mar. Certo? Então, essa cadeia mesoceânica, ela é rasa em relação ao fundo oceânico, em relação ao nível zero hidrográfico, né, da costa brasileira. Tá certo? Então, a morfologia é a resultante dos processos geológicos que ocorrem no nosso planeta, na Terra, né? Sejam eles, como falei, exógenos ou endógenos. Né? Aí eu fui lá e dei um Google, né? Batimetria é um tema interessante para mim, porque para começar qualquer projeto ele, seja qual for,
de infraestrutura, de monitoramento ambiental, de qualquer coisa que você vá avaliar sobre o aspecto fisiográfico daquela unidade, ou daquela geologia, ou da ocorrência de determinado organismo, uma das primeiras variáveis que se estuda é a morfologia do terreno. Então, a batimetria é como se fosse a topografia das regiões subaquáticas, né? Eu dei um Google, e aí uma definição aqui em oceanografia física, ciência de mensuramento da profundidade de massas d'água. Então, você subiu num barco, você jogou uma linha de nylon com um chumbo na ponta e descarrilhou essa linha até sentir o fundo e mediu a distância percorrida pelo chumbo através da linha, você está fazendo uma batimetria. Você está medindo a profundidade dessa massa d'água que porventura você esteja navegando. Tá certo? A segunda definição que o Google trouxe é ato de determinar esse relevo. Né? Então, a batimetria, como a topografia é muito mais relacionada a ambientes terrestres e a batimetria a ambientes aquáticos. Certo? A batimetria ela é regulamentada pela Marinha do Brasil. Existe uma norma, uma norma da Autoridade Marítima para levantamentos hidrográficos. É a Norman 501, né? Que define levantamento hidrográfico, conjunto de atividades executadas na obtenção de dados batimétricos, entre outros, geológicos, maregráficos, fluviométricos, topogeodésicos, oceanográficos, geofísicos, em áreas marinhas fluviais, lacustres e em canais naturais ou artificiais, navegáveis ou não, que não tenham como finalidade a pesquisa pura e a investigação científica, assunto determinado pelo decreto 96.000 de 1988. Então, isso é uma determinação do Estado, né, que define o que é levantamento hidrográfico como um conjunto de atividades a serem executadas para atingir os objetos de estudo. Né? Então, por exemplo, Petrobras vai perfurar agora um poço lá na margem equatorial, no norte do Amazonas, que é na bacia, que é o Arco Norte Amazônico lá. Arco Norte Lamoso, né? Me fugiu o nome aqui. Mas a margem equatorial lá no norte, certo? Ele está a que distância da costa, ele está em que profundidade, ele vai... Né? E isso tudo para fazer um teste para avaliar condicionantes ambientais a serem desenvolvidas ainda pelo nosso órgão ambiental, o IBAMA. Né? E então, levantamentos hidrográficos, o primeiro deles, citados aqui pela norma, de fato é o dado batimétrico, que é a primeira informação que a gente precisa saber. Né? Em que profundidade estamos trabalhando. Né? E isso quando a gente está falando de infraestrutura. Né? O navio vai entrar, ele tem profundidade para esse navio passar, tem que fazer uma batimetria. Que tipo de fundo é esse navio, esse rio? É fundo rochoso? Então precisa ter uma margem de segurança, porque se o navio encostar no fundo, ele vai quebrar. Então eu faço ali minhas margens, os cálculos, a avaliação de risco para avaliar aquela operação. Porém, existem outras circunstâncias. Lembra que eu falei de zona fótica, zona abissal, zona afótica, né? Então, essas zonas, e eu falei também que essas zonas, elas distribuem organismos e seja fauna, seja flora, né? Que ocorrem fotossíntese em determinados níveis de profundidade. Então, a profundidade é um controle para a nossa qualificação da nossa biota, tá certo? Bom, levantamentos batimétricos hoje, eles estão muito... nos anos 2000 foi implantada uma nova tecnologia de um imargeamento chamado de multifeixe, né? Até então, eu vou falar dos anos 80 até os anos 2000, a aplicação da batimetria, a execução da batimetria, utilizava-se ecobatímetros com apenas um feixe de som, né? Ele emite um som em uma determinada frequência,
são 200 kHz. Essa frequência, ela percorre toda a coluna d'água, independente se é uma água que tenha muito material em suspensão ou não. Há um determinado limite para isso, óbvio, certo? E o som que bate ao fundo e volta, você tem o tempo de percurso dessa onda, que tem uma frequência determinada, eu consigo calcular o percurso da onda. E hoje ele já tem esses equipamentos similares a esses LiDARs, né? Você tem como se fosse a embarcação, ela recebe um sensor que por onde ela passa, ela faz uma varredura do fundo. Então, o que a gente está vendo aqui, gente, é uma batimetria do canal de Luiz Correia, certo? Onde esse aqui é a nossa, mais assim, na parte superior dessa imagem, onde começa um degradê do vermelho ao azul, certo? Seria o talude do enrocamento que existe na cidade, lá no Porto de Luiz Correia. As porções mais azuis são as regiões mais profundas, a gente chega aqui até tem um roxo, tem uma fossa aqui pequena aqui, né? E aí os azuis mais claros, né, são regiões mais rasas, tá? Aqui é um outro extrato dessa batimetria lá do canal de Luiz Correia, onde demonstra aí uma evidência aí de um fundo maior, né, de uma profundidade maior. Isso aqui, como isso está em estudo ainda, né, eu trouxe mais extratos de levantamentos desses. Isso aqui é uma superfície, né, é uma superfície já processada, com dados de batimetria e correção de marés, né, representado em perspectiva, né. Aqui é um outro extrato também da batimetria de uma região onde foi observado um objeto naufragado, né. Tem uma região aí do canal próximo ao enrocamento lá de proteção do Porto Luiz Correia, que tem uma estrutura lá fundeada, aparentemente uma embarcação velha, né? Bom, esse aqui é um levantamento, é uma planta batimétrica, eu também tenho ela aqui, eu deixei aberto aqui em CAD para a gente observar. Ó, olha só, essa região aqui, ó, vamos lá, né? Aqui é a região de Luiz Correia. Eu vou abrir também o Google, porque eu sei que tem gente de outros estados, né? E aí fica mais fácil de localizar a região. Eu estou aqui agora descrevendo a batimetria, a gente passamos ali de uma forma muito expressa sobre oceanos e ambientes aquáticos, chegamos na batimetria e existem os ambientes de formação, né, a gênese relacionada a várias condicionantes. Então, a gente tem aqui o nosso continente sul-americano. Eu estou indo para o nordeste aqui do Brasil. Está aqui o estado do Ceará, o estado do Piauí. A cidade de Luiz Correia está localizada aqui, ó. Certo? Está aqui o Porto de Luiz Correia. Tá? Esse levantamento que eu vos apresentei aqui, ele foi realizado esse ano, se eu não me engano, em agosto, mês passado, né? Mês passado, entre julho e agosto, né? Para mostrar as profundidades atuais do canal, tá certo? E aqui é a planta dele em CAD, onde a gente consegue ver. Eu vou tentar mostrar aqui, fazer uma relação aqui. Ó, o que é vermelho é mais raso, que tem um banco de areia muito grande, ó, com cotas de 0,4, 0,3, 0,5, né? E aí vai aprofundando para 1,6, 2,5, 3,2, 4 metros. Vou tentar fazer aqui um rápido. Com transmissão, o computador começa a ficar mais lento. Pronto, mãozinha aqui. Só para demonstrar para vocês, ó, essa região aqui da curva, da primeira curva aqui para sair, tem uma porção dela. Vou pegar esse extrato aqui, ó.
estão vendo que essa região aqui mais vermelha, né, são regiões mais profundas, que equivale a essa região aqui, ó, azulada, o que a gente está vendo. Essa região mais profunda desse canal aqui de Luiz Correia, aqui a gente está vendo em perspectiva. Quando eu vou para a planta, é justamente a região mais próxima aqui desse guia corrente aqui, né, desse defletor, desse enrocamento. Tá? Além do mais, além do que a gente tem conversado agora, né, a batimetria, ela pode nos revelar condições de movimento de fundo, né, de hidrodinâmica. Então, regiões mais profundas é porque existe uma concentração de correntes marinhas ali que fazem a erosão. E em contraponto a regiões que acontece a erosão, você tem também regiões que ocorre a deposição, e aí você forma os processos de balanço sedimentar de uma região. Trazendo agora, vamos tentar fazer um desfecho, tá, gente? A gente tem a Amazônia Azul, né? O que eu quero falar agora, né? O grande recurso que existe no Estado brasileiro mesmo, né, no nosso país, na nossa nação, que tem uma costa de 8 mil quilômetros, aproximadamente 8 mil quilômetros de extensão, certo? Internacionalmente, o Brasil, essas regiões, né, o mar territorial das 12 milhas, o ZE marítimo, o ZE da Zona Econômica Exclusiva das 200 milhas náuticas, as regiões de extensão, são essas regiões mais escuras aqui, de extensão da plataforma continental, isso são áreas reconhecidamente pelo mundo, são reconhecidas internacionalmente como de domínio, né, de soberania nacional brasileira. Então, aonde o recurso que acontece nessas regiões, né, ela é de domínio da nação brasileira. E a gente precisa entender e compreender para ter soberania sobre esses recursos. O zoneamento econômico exclusivo, o ZE, ele foi um programa brasileiro chamado Reviser. Reviser, deixa eu procurar aqui no Google, deixa eu ver se eu estou colocando aqui, ó. Reviser. Programa de avaliação do potencial sustentável dos recursos vivos da Zona Econômica Exclusiva. Nos anos 80, o Brasil vai para uma convenção mundial, Convenção das Nações Unidas, e diz: as 200 milhas náuticas é do Brasil a partir dos anos 2000, quando a gente vai concluir o zoneamento econômico ecológico. E os países com zona costeira que conseguiram fazer esse mapeamento tiveram a soberania do seu espaço territorial marítimo. Ou seja, ninguém mais pode entrar na região de 200 milhas náuticas e explorar, pescar, explorar peixe ou mesmo recursos marinhos sem antes pedir licença aos órgãos controladores, Marinha do Brasil, IBAMA, enfim, toda a nossa estrutura. Né? Então, isso aqui, gente, hoje, imagina a condição que a gente vive hoje aí com o mundo, numa guerra silenciosa por recursos minerais, né, por comida. Então, a zona econômica exclusiva, assim como a extensão da plataforma, porque a extensão da plataforma, a margem equatorial, vai ser explorada justamente na região da extensão da plataforma continental aqui. Isso foi um ganho na área territorial do país, dada a condição de recursos que estão ali no cone amazônico, né, na região norte. Assim como tem sido mapeado nos últimos 10 anos, por baixo, nos últimos 10 anos, né, a região aqui da elevação do Rio Grande,
fala-se que é um continente perdido brasileiro, né? Enfim, a Amazônia Azul é esse recurso que não só oceânico, né? Mas que se relaciona diretamente com os nossos recursos aquáticos, né? Gente, aqui, olha só, a importância do conhecimento, né, para que a gente desenvolva, né, domínio, se aproprie da informação e do conhecimento, que estabeleça mecanismos para que a gente cuide do nosso espaço. Então, isso aqui foi um dos estudos que a gente fez, inclusive com o Pedro Bastos, lá da UFDPar, né, uma contribuição que eu tive o prazer de participar, onde foi mapeado um grande habitat marinho que se conecta desde o Rio Grande do Norte e, em tese, se prolonga até o Maranhão, com evidências observadas até a costa do Piauí. Certo? Outro estudo aqui, isso aqui são bentos, né? Também a gente fez parte desse estudo aqui com a contribuição do mapeamento de fundo, com evidências dessas esponjas na região Nordeste. Então, tudo isso, gente, a gente, até os anos 60, 70, o que se sabia que nos oceanos tinham ilhas de recifes, né, e separadas por grandes extensões de areias. Mas não se tinha, isso era observado por observação pontual. Hoje você já tem um imageamento do fundo, imageamento em larga escala, tem por satélite você consegue, a depender da região, você consegue enxergar até 40 metros de profundidade os ambientes subaquáticos marinhos ali e tal. Então, isso tudo são conhecimentos trazidos, né, desenvolvidos ao longo de décadas. Aqui é outro estudo que eu coloco aqui à disposição de vocês. Isso aqui faz parte de um estudo que eu fiz de doutoramento. Essa pessoa que está aqui mergulhando tem um martelinho na mão e uma amostra na outra. Sou eu que estou ali coletando a amostra, justamente na região da borda na borda da bacia do Apodi, né, a 30 metros, aqui está a 27 metros de profundidade, esse batente aí de um calcarenito, fazendo mapeamento do fundo aquático, né, e na ocasião do meu estudo, a gente utilizava esse ROV, esse mini ROV, para desenvolver o reconhecimento de determinadas regiões ao longo do estudo, né. Então, foi observado, por exemplo, que existe uma dinâmica, tal como é a caatinga no Nordeste brasileiro, que durante a chuva é verde e durante a estiagem ela é seca, tal como acontece no mar. Então, em certos períodos que você tem maior transporte de sedimento relacionado ao período de ventos, que é a estiagem, você tem regiões de algas calcárias, aqui no caso são alimedas, campos de alimedas, certo? Que são recobertos por sedimentos. E em períodos de chuva, né, você tem aí uma limpeza da água, uma produção, uma fotossíntese mais eficiente, porque as águas aqui no Nordeste, sobretudo, eu vou falar aqui do litoral leste de Fortaleza, que eu conheço bem, mas em outras regiões do Nordeste, né, a luz se penetra de forma que a 20, 30 metros de profundidade você consegue ver o fundo, de tão transparente que está a água. Além de outros recursos, a gente tem também os recursos minerais. Né? Cada ponto desse aqui, a gente está vendo a costa nordeste, aqui um pouco do Maranhão, o Piauí está aqui, o estado do Ceará, e aqui na região dos oceanos, né, você tem áreas retangulares referente a campos de exploração, né, que estão em fase de pesquisa mineral. O que é vermelho aqui já se explora, são algas calcárias aqui na região do Maranhão. Tem outras tantas áreas na frente do litoral do Piauí requeridas para pesquisa. Deixa eu ver aqui. Está aqui o SIGMARN, eu vou aproximar aqui no site.
Então, eu estou aqui em frente a Tutóia. É Tutóia aqui, ó. Quando eu clico aqui, concessão de lavra, a empresa é Oceana Minerais Marinhos, ela é maranhense, a substância que se produz calcário, concessão de lavra. Eles usam esse calcário marinho para fazer corretivo de fertilizante. As outras oportunidades que a gente tem para o nosso Nordeste brasileiro vai desde óleo e gás, né, com a exploração do petróleo na margem equatorial. Está aqui o cone do Amazonas, né, onde tem lá os blocos petrolíferos já mapeados e devem estar os testes ambientais, né, os testes de perfuração vão ser iniciados aparentemente ainda esse ano, mas isso ainda não tem muita certeza disso. Portos e terminais, tem o Nordeste, é diferente da região Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, tem menos atividade portuária, mas se desenvolve, né? Tem o Porto Luiz Correia, é um novo porto na região que logo mais vai estar lá operando e tudo mais. A intenção dos parques eólicos, tanto costeiros como offshore, é outro potencial de recursos dos oceanos, né? As hidrovias interiores ali do Parnaíba, Maranhão, da região do Pará, ali já falando do norte também, não só nordeste, né? Mineração marinha, resiliência ambiental do litoral com recuperação de litoral. Tem um projeto acontecendo agora de uma regeneração de praia em Santa Catarina, no Paraná. Alguém é do Paraná aqui, mas parece que está morando em Brasília, agora não estou lembrado. Mas é do Paraná. Ou é Santa Catarina? Agora vocês me corrijam. Acho que é na praia... na Baía de Barbitonga. Tem dois portos na região, o Porto de São Francisco e o Porto de Itapuá. O Porto de Itapuá é na margem esquerda, margem a norte, né? E ali tem uma praia que está em erosão, eles fizeram um projeto de recuperação, e o projeto parte de um pressuposto interessante. Eles tiraram a fotografia, conseguiram uma fotografia de 1970, e o projeto vai reconstituir a paisagem dos anos 70, do que era a praia anteriormente, né? Então, a resiliência climática do litoral também é um grande potencial, porque traz valorização do bem público, que é a praia, né? Entre outras tantas oportunidades que a gente tem no litoral. Aqui, gente, o planejamento espacial marinho, né? E aqui o enfoque do Nordeste é uma iniciativa do Estado diante dessa demanda pujante de margem equatorial, parques eólicos offshore, mineração marinha, né, no Nordeste, sobretudo no Nordeste, porque isso na região Sudeste já está mais apaziguado, já tem coisas que operam isso abaixo. Acabaram de achar agora uma grande jazida, uma empresa britânica lá achou, né, um grande bloco de petróleo lá próximo ao pré-sal na Baía de Santos. Enfim, diante da demanda que é pungente na região Nordeste brasileira, o Estado, né, o governo, né, em uma iniciativa talvez do próprio Ministério do Meio Ambiente, né, quis criar um ordenamento espacial para gerenciar o uso sustentável desses recursos, certo? Então, recentemente foi instaurado, né, o PEN Nordeste. Houve uma reunião aqui no dia 28 de julho de 2025, o estado do Piauí está incluído nesse mapeamento, né? Onde ele vai produzir aí uma base de dados para conformar um consenso do uso, né? Comunidades tradicionais, energias renováveis, produção de pesca, entre outras tantas linhas, são 12 setores que vão ser negociados com esse instrumento. Bom, gente, assim, 1 hora para falar de oceano e ambientes aquáticos, né? Inicialmente eu tinha pensado em trazer uma coisa mais
acadêmicas, mas como se trata aqui de uma turma de pós-graduação, eu queria trazer, de fato, era uma provocação, né? Uma perspectiva minha de reconhecer o recurso que temos e como que nós, brasileiros, né, podemos enxergar isso de forma técnica, de forma a que a gente traga resultado positivo para a região, certo? E mostrar algum panorama nacional, né, dentro de uma percepção nacional, de como o Nordeste, o Norte e o Nordeste tem sido uma fronteira, né, para o desenvolvimento dos ambientes aquáticos, sobretudo no uso dos recursos aquáticos. Né? Então, eu deixo aqui disponível para vocês alguns links de livros que eu utilizei para montar essa apresentação, e acho que tem aqui informações mais colegiais, assim, acadêmicas, né? A formação de ambientes, a descrição dos ambientes aquáticos, lacustres, glaciais, certo? Tem aí os links disponíveis para vocês desenvolverem aí o estudo de vocês. Eu sei que o tempo passou, o tempo está passando e o hábito da leitura de livros está cada vez restrito, né, a telas, e hoje com esse avanço da tecnologia da inteligência artificial, você nem precisa mais ler um livro ou ler um capítulo, você coloca lá e ele faz a interpretação para você. Mas eu faço essa reflexão, né? Nós só conseguimos nos apropriar do recurso quando temos domínio em todas as dimensões, né? A gente tem que conhecer aquele recurso em todas as suas dimensões para que nos tornamos parte dele, né? Ou seja, o uso consciente das coisas. Gente, eu agradeço demais essa oportunidade, professor. Eu quero dizer que eu estou disponível para a gente fazer uma coisa, de repente, uma aula mais direcionada, se for o caso, não sei, eu estou disponível, a gente só precisa desenvolver uma agenda plausível para que eu tenha tempo hábil para desenvolver um trabalho mais específico, mas estou à disposição para todos aqui, meus contatos pessoais. Eu vou passar essa apresentação para o professor encaminha para vocês. Eu encerro aqui com o meu muito obrigado, certo? De repente eu acabei cortando aqui a nossa comunicação, porque eu fiquei com a tela isolada, mas eu deixo aqui um momento para a gente interagir, se alguém quiser falar alguma coisa, ou pontuar qualquer questão, eu estou aqui à disposição. Professor, fique à vontade, viu, professor? Gente, eu gostaria inicialmente, né? Na verdade, quase finalmente, né? Finalizando aqui a nossa aula, eu gostaria de agradecer a participação do professor Leonardo, mas para fazer esse fechamento, professor, eu reitero e deixar aqui o microfone aberto para que os alunos possam interagir, professor Cledinaldo também, que abriu o link aqui da aula, que puder interagir também, se quiser fazer considerações, se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, tiverem alguma dúvida, acho que essa é uma oportunidade única da gente estar interagindo aqui com o professor Leonardo. Eu queria agradecer a aula, eu achei muito maravilhosa, professor. E queria dizer que o momento da aula que nos foi apresentado, oceanos que foram modificados, né, ao longo dos milhões de anos, eu achei que foi muito interessante. Espero que o senhor possa voltar num outro momento, né, para trazer mais conteúdos, mas queria agradecer a aula, achei muito boa mesmo. Eu só tenho a agradecer o seu elogio, Marla. Obrigado. Bom, se alguém tiver mais algum comentário. Mais alguém, gente? Quero aproveitar
pedir licença perfeito. rapidinho. Perfeito. Alguém está falando? A Pode falar, professor Antônia Clesinaldo, pode agradece. falar. Pode falar, professor. É só dizer para o professor Leonardo que lhe agradecer, né, a amizade e colaboração. Não sei como melhor posso chamar isso, né? E em nome dos alunos também. E dizer que, como o professor falou que vai disponibilizar a aula, você pode colocar aquilo na turma virtual. Se você Perfeito, Clesinaldo, farei isso. tiver qualquer dúvida, pode passar para mim, que eu coloco, tá? Lá na parte material didático. É isso, então, eu volto a dizer, volto para o início da aula, que o momento da sala de aula é um momento de troca, com várias percepções. Eu sei que tem gente que está com fome, que chegou do trabalho, né? Tem gente que tem aquela ansiedade de aprender, de querer e tal, tem gente que tá ali tentando entender, às vezes mesmo, é um universo. Hoje a gente está aqui com 16 pessoas, né? Mas esse momento da sala de aula, nesse ambiente acadêmico, seja de pós-graduação, seja de graduação, seja no campo da pesquisa ou na extensão, certo? É realmente o momento mais edificante na formação profissional da gente. Seja como professor, inclusive, seja como colega de trabalho, né? Como estudante, como alguém que está ali procurando se capacitar mais, porque viu uma oportunidade de melhorar e tudo mais. Então, assim, é um tijolinho dentro de um castelo que está sendo construído individualmente, onde a gente consegue fazer essa troca de energia, né, de conhecimento, de percepções, né? A gente tem aqui pessoas grande parte, né, pessoas, tem gente do Rio de Janeiro, gente do Paraná aqui, piauienses. Eu não vi um cearense, eu acho que cearense somente eu acho. E o professor Keilo, né? Enfim, meu muito obrigado, volto a dizer, e de me colocar à disposição para a turma, se precisar interagir, trocar informação, estão à vontade aí para fazer o contato. Obrigado, gente. Pronto, só para fazer o fechamento aqui, professor, temos também mais um aluno, tem um aluno aqui do estado do Ceará, que é o Bira Jara. Bira é professor também, é professor da Universidade Estadual do Ceará, atualmente é lotado no campus de Limoeiro do Norte, né, juntamente comigo lá na Fafidam, Faculdade Dom Aureliano dos Matos. Gente, agora finalizando aqui para o encerramento, eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Leonardo Risley. Professor, a gente se conhece virtualmente através de um amigo em comum que a gente tem, que também tem uma expertise na área de oceanografia, né, e eu solicitando um apoio dele também, né, convidando para participar de um momento, ele indicou, né, falou muito bem, indicou, passou o currículo do professor Leonardo, né? Muito obrigado, professor, pela sua disponibilidade, viu? O senhor se colocou à disposição para participar em um outro momento, tá certo? A gente vai organizar a sua participação, professor, em um outro momento, tá? A gente participa, a gente está sempre fazendo esses encontros na quinta-feira, então a gente pode pensar, eu vou fechar uma data direitinho com você, mas a gente pode pensar no encontro a partir do dia, quem sabe no dia 11, por exemplo, do próximo mês. Eu fecho essa data direitinho com vocês, aviso aqui para a turma, comunico também aqui ao professor Clesinaldo, para a gente aproveitar o potencial, a expertise do professor Leonardo nessa área, para contribuir mais ainda com a gente nessa disciplina. Tá, professor? Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Só lembrando aqui, gente, para a turma, que na próxima semana a gente tem um encontro novamente, iniciando às 8 horas, próxima semana, quinta-feira, dia 28. E nesse encontro a gente também vai ter uma participação especial, né, com um convidado que é o professor Telton Ramos, que é da Universidade Federal da Paraíba. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite a todos. Aguardo aqui o material do professor Leonardo para fazer a postagem para a turma. Professor, os links
dos livros estão na apresentação? Perfeito, Então, perfeito. tá Show, tudo lá. perfeito. Muito obrigado. Boa noite. Recomendo demais a leitura. Perfeito. Abraço, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Abraço, professor. Até mais. Valeu, valeu, valeu. Tchau, gente. Até mais. Boa noite. Boa noite, Edson.